né, falando especificamente de técnica anestésica, nós vamos iniciar pela técnica mais utilizada, certo, para a região posterior de mandíbula, tá? Levando em consideração muitos daqueles conhecimentos anatômicos, né, já postados na publicação anterior, tá bom? Então fica ligado aí. Vamos aqui dar início à parte de técnicas anestésicas, dando início com a técnica do nervo alveolar inferior, né, o bloqueio do nervo alveolar inferior, que é uma das técnicas mais utilizadas dentro do dia a dia clínico da odontologia e onde a grande maioria dos dentistas tem bastante dificuldades, tá bom? Então, quais são algumas estruturas anatômicas, antes mesmo de iniciarmos a técnica propriamente dita, quais são algumas estruturas anatômicas importantes que devem ser levadas em consideração, certo, durante a minha avaliação clínica para conseguir fazer uma boa efetividade no bloqueio do nervo alveolar inferior? Primeiramente, identificar na região mais posterior da minha mandíbula, tá bom? Que são as estruturas ósseas, certo? Três estruturas principais. A minha linha oblíqua mais externa, que é essa área, né, de maior aumento de volume lateral, próximo ali ao segundo, terceiro molar, certo? Nós temos uma área de espessamento em direção lingual, que é o que nós chamamos de trígono retromolar, certo? Essa área de trígono retromolar, muitas vezes, é onde está localizados os terceiros molares, né, quando se conduzem inclusos, tá? E eu tenho mais internamente a minha linha oblíqua mais interna, tá? Ó, que é essa região mais interna aqui, em direção ao meu ramo mandibular, ok? Outra estrutura ainda importante também, pensando em estruturas fixas, né, estrutura óssea, é na região mais interna da minha mandíbula, tá? Quando a gente avalia a minha região mais interna da minha mandíbula, nós temos uma área, né, de proeminência, que é o que nós chamamos de língula, tá? Que é essa proeminência que dá exatamente, né, referência da entrada do meu canal mandibular, certo? Nessa minha região mais posterior a ela, tá bom? Então, nós temos essa língua, que é essa proeminência óssea, tá? E posterior a ela, né, numa visão mais posterior aqui, ó, nós conseguimos realmente identificar a entrada do meu canal mandibular, certo? Que é onde entra o meu nervo alveolar inferior, certo? Então, o meu nervo alveolar inferior entra dentro do meu canal mandibular, por isso que a minha deposição de anestésico ela deve ser exatamente na minha região de língula e posteriormente levemente a ela, tá bom? Qualquer deposição de anestésico local que eu coloque anterior a ela, esse anestésico local, né, e o nervo já vai estar totalmente protegido dentro do meu canal mandibular, tá? Então a gente acaba não tendo tanta efetividade clínica, tá bom? Então, o meu nervo alveolar inferior ele entra dentro do canal mandibular, percorre a região da mandíbula, tá? E ele vai sair exatamente nessa altura próximo dos dentes premolares, tá? Que é o que nós chamamos de forame mentoniano, ok? E agora, levando em consideração, né, essas estruturas ósseas, né, o que é que nós devemos levar como parâmetros para a minha anestesia do bloqueio do nervo alveolar inferior, tá bom? Uma coisa importante é que nós vamos levar em um paciente dentado, certo? Nós vamos ter uma distância média, né, em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros, tá bom? Do meu plano oclusal em relação à minha língula, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, uma distância média, certo? Ó, de 1,5 centímetros, tá bom? Aqui, ó, para que a gente consiga realmente fazer a minha deposição do meu anestésico local, tá bom? Na altura da língula, antes mesmo do nervo alveolar inferior entrar para dentro do meu canal mandibular, tá bom? Então é a primeira dica clínica que a gente tem que levar em consideração no meu ponto de punção é exatamente 1 centímetro a 1,5 centímetros acima do meu plano oclusal, ok? Outra coisa, né, que a forma mais convencional de realizar o bloqueio do nervo alveolar inferior é como? Primeira coisa, sempre observar, né, o posicionamento do meu bisel, que aqui a gente tem levando em consideração essa seta, tá? Ou é aqui na minha agulha, tá? A técnica mais convencional, que é a técnica direta, nós podemos levar em consideração, né, os pré-molares do meu lado oposto, tá bom? E nós vamos 1 centímetro a 1,5 centímetros acima do meu plano oclusal, certo? Vendo na vista mais lateral, seria mais ou menos isso aqui, né? Em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetros acima do meu plano oclusal, tá bom? Então, como é que deve ser o meu posicionamento em angulação?
em direção, né, à minha região de língua ou posteriormente levemente a ela, ok? O que é uma grande diferença, né, no meu dia a dia clínico, né? O intuito é que eu consiga realmente depositar o meu anestésico local, como vocês estão vendo aqui nesse posicionamento, ó, o mais próximo possível, tá, da minha língula, certo? Agora, se eu fizer essa deposição do meu anestésico ou muito anterior a ela, certo? Ó, eu depositando meu anestésico dessa maneira, o que é que acontece? Todo o meu nervo alveolar inferior ele já vai estar protegido pelo canal mandibular, tá bom? Assim como se eu depositar meu anestésico muito distante no sentido medial, eu também vou ter dificuldade do meu anestésico se conseguir se difundir em direção à minha área alvo, né, que é na altura da língua do início do canal mandibular, tá bom? Então, bom, pessoal, então levando em consideração nesse manequim avaliando também a parte de tecidos moles, tá bom? A gente tem que levar em consideração a ráfia pterygomandibular, certo? Que é essa linha um pouco mais marcada, certo? Aqui na região mais medial da mandíbula, tá bom? Que ela marca um pouco como referência da gente da borda posterior da minha mandíbula, tá bom? Vamos levar em consideração, né? O aumento de volume mais lateral, que é coincidente com a minha linha oblíqua externa, tá? O meu trígono retromolar, que é aquele espessamento, e a gente tem aquela minha linha oblíqua mais interna, tá? Sempre sabendo avaliar que existem algumas situações que eu vou ter meu ramo um pouco mais aberto ou um pouco mais fechado, tá? Para eu poder identificar isso, eu posso levar em consideração o quê? A palpação, né? Então, eu vou palpo essas estruturas, que vai ser fundamental importância para a gente poder realizar um bom bloqueio anestésico, tá bom? Então, levando em consideração a técnica direta, tá bom? Eu venho do meu premolar do lado oposto, tá? Avalio, né? Identifico a minha ráfia pterygomandibular levemente anterior a ela, tá bom? A gente vai fazer o nosso ponto de punção 1 centímetro. Então, a partir desse posicionamento, né? Em 1 centímetro a 1,5 centímetros do seu plano oclusal, tá bom? Você vai diretamente, tá bom? Em direção ao ramo. E a técnica mais convencional é que você tocaria no ramo, toquei no meu ramo, certo? Na parte mais interna, eu volto levemente, tá? E faço a minha infiltração. O grande problema dessa técnica é que, a depender da quantidade de tecidos moles que eu tenho nessa região mais medial da minha mandíbula, muitas vezes a minha agulha pode ser curta, tá bom? Ou então você cair num determinado vazio e você não conseguir ter a referência do tecido ósseo, tá bom? Então tem que ser bastante cuidado, né, com situações como essa, tá? Dito isso, venho também do meu premolar do lado oposto, mas só que no lugar de eu ir tão posterior, né, para poder já ir diretamente em direção à área da língua e do fórum mandibular, eu venho o quê? Eu venho um pouquinho mais anterior, na altura, 1,5 centímetros acima do meu plano oclusal, certo? Mas procurando o quê? A parte mais interna do meu ramo mandibular, ó. Toquei no meu ramo mandibular, tá? Você vê que ela entra, mas ela toca levemente no meu ramo, ó. Eu consigo sentir isso com a agulha, tá? Feito isso, eu vou remover levemente, sem tirar totalmente de dentro, e vou posicionar mais medialmente, certo? Ó, a minha seringa, tá? E aí eu consigo fazer com que ela tenha, que eu consiga entrar um pouquinho aqui, ó, tangenciando, tá? O meu ramo mandibular. Muitas vezes vocês vão perceber que a direção da minha seringa ela pode estar ao mesmo nível do meu plano oclusal ou levemente mais vestibular ao meu plano oclusal. E isso está totalmente dentro da normalidade, tá bom? Por quê? Porque esse posicionamento mais próximo do arco mandibular ou mais levemente vestibularizado vai depender exatamente de quê? Do posicionamento do meu ramo, se ele é um ramo mais fechado ou se é um ramo mais aberto, tá bom? Em geral, se você consegue fazer um bom bloqueio, certo? Do alvéolo inferior, um tubete, na grande maioria dos casos, é mais do que o suficiente para um bom silêncio operatório, seja para cirurgia ou outros procedimentos odontológicos.